mau humor. Se o viver é natural, confia no mais puro amor. Dudu e Olá, Alice. que vem dizer. Tudo em paz? Dudu e Maricota, Seja bem-vinda. que vem dizer. Vou ajustar as coisas Trago aqui. sentimentos verdadeiros, com brilho e alegria no olhar. Confiança Clélia, querida, seja bem-vinda também. pra alma da gente se Não expressar. sei se a luz tá. Vem dançar, cantar, ó gente grande, fazendo uma dança Tudo em paz. circular. Eu não tô conseguindo Dudu e Maricota, ali. que vem Oi, Vânia. trazendo Sejam todas bem-vindas. pra curar, trazendo a alegria pra curar. Dudu Boa noite. e Maricota, que vem Sejam todos bem-vindos. Cláudio, seja bem-vindo. Maricota, que vem chegando. Dudu, Que as crianças nos inspirem na noite de hoje, para que a gente e Maricota, dê conta. Estou abaixando aqui a música. dos verdadeiros, Essa parte eu acho tão gostosinha. e alegria no olhar. Confiança é o caminho verdadeiro Ó, pra alma da gente se expressar. Vem cantar, dançar, ó gente grande, fazendo uma dança Essa circular. Dudu e Maricota, que vem chegando, Dança aí, Alice. trazendo a alegria pra curar. Entra na roda, Cláudio. Alegria pra curar. Nayá, Dudu que bom que você chegou. Dani, chegou não. Entra aí na roda para dançar um pouquinho. Vambora. Fecha o olho e Maricota, que e vem pensa aí numa roda, todo mundo dançando. e Ó, Maricota, que vem chegando. Dudu e Maricota, que vem dançando. Dudu e Maricota bora se dançar. alegrando. Olha a Maricota se alegrando. E Maricota, que vem chegando. Dudu e Maricota, que vem chegando. Tati, seja bem-vinda. E Maricota, Dani. que vem chegando. Dudu Tudo. E Maricota que vem chegando. Arro! Sejam bem-vindos todos. Que a energia, que a pureza, que o amor das crianças, o amor mais puro, mais verdadeiro, nos conduza. Ui! É muito massa. Para variar, eu hoje vou começar falando, vamos nos curar pela alegria, exatamente, é a alegria que vai trazer a cura para todos nós, né? Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Primeira coisa que a gente precisa começar é fazer uma diferença no post, Yasmin, querida, seja bem-vinda. Oh, Tati, que bom. A gente confunde, no post que eu coloquei para vocês, eu disse que é para falar para vocês de Erê e Ibeji, ou Ibeji, né? Existe uma confusão, digamos assim, uma confusão conceitual entre esses termos. E aqui no Brasil a gente faz uma salada, que é um negócio muito doido. Erê. Alguém aí já foi numa festa de Erê, no centro de Umbanda, ou de Candomblé, ou alguma coisa assim?
Vocês já foram em alguma festa que tinha lá um monte de pessoas? Eu falo virada, né? Que estavam recebendo os ereis. Ereis, eles são aquelas crianças que eles servem como intermediários entre a pessoa e o orixá. Na verdade, eles representam o aflorar da criança que cada um de nós tem. Inclusive, essa semana eu falei muito pouquinho sobre a nossa criança interior, porque nós todos temos uma criança, né? E essa criança ela pode estar muito bem, muito feliz, muito alegre, e tomara que todos fossem assim, mas nós também podemos ter as nossas crianças feridas, machucadas, né? Se sentindo enganadas, se sentindo traídas, e isso tem todo um reflexo na nossa vida. Então, os ereis, de certo modo, eles têm uma representação, eles são uma representação disso. Cada orixá tem um herê. Então, existe o herê de Oxum, o herê de Xangô, o herê de Ogum, o herê de Oxóssi e por aí vai, né? Então, os ereis são os mensageiros dos orixás. Assim como os exus, existe o exu orixá, né? Aquele que é feito em algumas situações, em algumas casas, em algumas nações, e os exus que são os mensageiros dos orixás. Os ereis funcionam como crianças, mas com uma função bem semelhante. Então, eles estão presentes nas obrigações, eles estão presentes nas feituras, inclusive, em alguns casos, aquela pessoa que vai ser recolhida só sabe o nome do seu herê no dia em que ele dá o nome, ou seja, ele informa para o mundo que ele existe, ele dá o nome dele. Seja bem-vindo, Marcelo. Marcelo foi convocado para estar aqui. Então, esses são os ereis. Os ereis, eles são os intermediários entre os orixás e os seres, os seus filhos, ou entre as pessoas que estão ao redor dele. Ibeje, ele tem uma representação de criança dos gêmeos, mas ele é considerado um orixá. Então, o que acontece? Ibeje é um orixá como Xangô, como Oxum, como Omolu, como Logum, como todo mundo. É essa a grande diferença. Os ibejes, eles não são... o nome Ibeje ou Ibeji, Ibe significa nascimento e Eji significa dois. Então, Ibeje é dois nasceram. Então, o Ibeje é a simbologia gêmea, né? É a simbologia dos gêmeos. Ele é uma divindade gêmea, ele é protetor dos gêmeos, de acordo com a mitologia iorubá. E esses gêmeos, no candomblé e na umbanda, eles têm nomes. Porque nós aqui no Brasil entendemos que os gêmeos são Cosme e Damião. Então a gente já trouxe mais um para essa dança, né? A gente conceitualmente confunde herê com ibeje, a gente acha que é a mesma coisa. E se é gêmeo, é Cosme e Damião, né? Então, isso aí é o sincretismo, é a força que esses santos católicos tiveram também junto aos ibejes africanos, né? Que assim, Eita, o negócio hoje começou mais cedo. O sincretismo, olha para isso, gente, o sincretismo. Então, assim, o nome dos dois orixás, que são considerados um por serem gêmeos, é Taiu, que é o primeiro gêmeo, e Querendi, que é o segundo. E diferente da nossa tradição, o que nasce primeiro é o mais novo e o que nasce por último é o mais velho.
E eles têm uma simbologia muito interessante, é que esse mais velho, ele permite que o mais novo nasça, né? Então, assim, esse mais velho, ele tem todo um poder diferente de tudo que a gente vê por aqui. Esse orixá, ou esses orixás, porque eles são dois, só que eles são dois e são vistos como um, eles não são feitos, ou seja, ninguém faz um ibeje. Também os filhos desse orixá não incorporam esse orixá. O orixá é a própria energia gêmea. Então é interessante a gente saber isso como informação mesmo, né? Porque na verdade aqui no Brasil todo mundo é São Cosme. Herê é São Cosme, Ibeja é São Cosme, então tá tudo certo. E o importante é ter fé, né? Então, assim, quando a gente está falando de orixá, a gente está falando do Ibeje. Quando a gente está falando dos mensageiros, né, dos intermediários entre o seu orixá e o filho, são os hereis. Mas todo mundo diz que é São Cosme. E tá tudo certo e a gente vai continuar cultuando São Cosme. Não sei se vocês estão vendo aqui atrás, tem uma imagem de São Cosme, né? Eu costumo dizer que quando eu abri os olhos, a primeira imagem que eu vi na minha vida foi Cosme e Damião. Porque a família de minha mãe era devota de São Cosme, minha avó era muito devota de São Cosme e de Santa Bárbara, então foram as duas imagens que eu nasci, acho que eu nasci vendo essas duas imagens. Não, Marcinha, não perdeu muito, eu só fiz a diferença entre Herê e Beje e trouxe São Cosme para a festa também, porque a gente confunde tudo. Mas tá tudo, tô começando, tô papeando pro pessoal chegando, pra todo mundo chegando. Então, assim, na minha casa, acho que pode faltar tudo, menos uma imagem de São Cosme. É assim, e na hora do perrengue, é com ele mesmo. É a ele que a gente recorre, né? Então, eles são santos católicos, né? São Cosme e São Damião, que tem uma força entre principalmente a cultura brasileira, né? Muito forte, muito forte. Então são santos que tem uma força, uma força de crença muito grande mesmo, né? Observa os carurus, as festas, quem mora no Rio mesmo, eu já morei no Rio também, no Rio a gente dificilmente faz caruru, a gente dá doce. E eu, criança, dia 27 de setembro era festa, né? Porque a gente acordava cedo, nos bons tempos, que todo mundo tinha uma situação financeira, não era rico, mas também não era tão pobre quanto é hoje. Então, assim, as pessoas davam doces o dia inteiro. A gente pegava fila para pegar doce, pegava ceia para pegar doce. No final do dia, a gente tinha baldes de doce. Era um negócio muito doido, né? Então, assim, principalmente nos bairros mais populares, nossa senhora, era muito doce. Não era aquele esquema de doce ou travessura, não. Você chegava lá e pegava o doce e ganhava o doce mesmo. Então era muito legal. Aí tinha gente que dava brinquedo, tinha gente que dava roupa, e aí cada um ia fazendo de acordo com suas promessas, de acordo com suas crenças, e ia distribuindo aqui. Então é um santo que tem uma força muito grande. Então até no próprio, às vezes nos próprios terreiros, as pessoas se referem aos ibejes, né, como São Cosme, pela força que ele ganhou, né? Então, assim, os ibejes, quando eu falo de orixá, eu vou falar de ibeje, tá? É chamado de o orixá do nascimento, né? Da beleza, da pureza. Pense na representação das crianças, né? A gente, quando vê uma criança, a gente imediatamente pensa em pureza, no sorriso. Você vê uma criança, a beleza do sorriso dela é algo impressionante. Agora há pouco mesmo eu estava olhando o neto de uma ex-aluna, o menino deu um sorriso, eu só vi a fotografia, eu me peguei sorrindo com aquela criança. Então, assim, o sorriso da criança ela é contagiante.
E a ideia desse orixá é ele trazer para a gente exatamente, possibilitar exatamente isso, que a gente tenha esse sorriso natural, esse sorriso mais puro das crianças em nós, né? Que a gente consiga trazer essa característica. Então, na nação Queto, chama-se esses orixás gêmeos de Ibeje, na Angola chama Vunge, né? E em alguns lugares já misturou tudo, chama todo mundo de Herê. Então, mas é um orixá criança, é o orixá que rege a alegria, a inocência, a ingenuidade, mas eles têm uma força, eles têm um poder muito grande, muito grande. Eles costumam ser os protetores das crianças. Disse que dos gêmeos, eles acompanham esses gêmeos até eles chegarem praticamente à idade adulta, né? Ai. Eita. Então o Ibeje ele está sempre presente nos rituais do candomblé, como eu falei há pouco, e costuma-se dizer que não brinque com as crianças, não brinque com o Ibeje, não brinque com os herês, se prometer, cumpra, porque é igual. Eu acho que a maioria que está aqui ou tem filho ou tem sobrinho, né? Você sabe que quando você promete uma coisa para uma criança é um negócio doido, né? Enquanto você não dá, ela não larga do seu pé. Esses orixás, eles têm a mesma, eles são tratados da mesma forma, né? Os nomes dos hereis são muito interessantes. Eles dependem da casa. Normalmente eles recebem nomes assim no diminutivo, Joãozinho, Mariazinha, Pedrita, esses nomes assim, né? Mas normalmente no candomblé eles têm um nome ligado ao orixá que eles acompanham, que eles representam. Então, o Herê de Ogum, muitos deles são chamados de escudo, escudinho, escudeiro, né? Por causa do escudo de Ogum. O orixá de tempo é chamado de ventinho. O orixá de Ançã é chamado de ventania, né? E aí vai. O orixá de Oxóssi, desculpa, o Herê de Oxóssi é chamado de vagalume, de flechinha, e até Aí, ó, eu tive uma Mariazinha na minha vida. Eu li uma história de uma Mariazinha também no Facebook que eu fiquei encantada, que ela contando exatamente isso, né? Então, esses nomes, eles são muito comuns de serem dados aos hereis, né? Flechinha só quero chamar o orixá, o Herê de Oxóssi, que a gente tem até no tarô dos cristais, né? Mas que ele é um índiozinho, um índio criança, né? Oxum, eles fazem normalmente os elementos, então Oxum é estrelinha, sempre alguma coisa de ouro, sempre liga o nome de ouro, cada simbologia de Oxum. Oxumaré, tem jiboinha, né? Xangô, rochinha, Iemanjá, sereia, encantada, e aí vai. Então, assim, os nomes que são dados a esses hereis têm uma relação muito próxima com os orixás que eles representam. E eles, agora, o que é comum em todos eles é a alegria, né? E o interessante é que os hereis, eles compõem o que se chama de tríplice umbandista, que é aquela linha defendida por Pena Branca, que eu falei no dia da live de Pena Branca. Que tríade é essa? Eles dizem que essa é a tríade que segura os orixás, né? Segura a Umbanda, no caso da Umbanda, e que leva também eles trabalham muito com cura. Então, essa tríade, eles trabalham principalmente com cura, que são os caboclos, as crianças, que é a linha dos hereis, e a linha dos pretos velhos, né? Então, essa tríade umbandista que trabalha principalmente com a cura, as crianças fazem parte. Os trabalhos dos hereis, normalmente, quando vai se fazer alguma coisa para os hereis,
são coisas simples. Aí eu estava lendo, estava escrevendo para apresentar a live, eu fiquei me lembrando de quando João Pedro era criança, né? Eu trabalhava aqui no comércio, era o centro financeiro aqui de Salvador, é um bairro chamado Comércio, para quem não é daqui, e tinha um monte de camelô, né? Perto ali. Então eu saía para o almoço, claro que não era todo dia. Aí tinha assim, meu filho, ele adorava carrinho, né? Então eu comprava carrinho assim, tipo hoje de, sei lá, R$ 2. A gente não acha mais hoje nesse preço, mas carrinho de R$ 2. Então quando chegava em casa, meu Deus, parecia que eu tinha dado uma Ferrari de verdade para ele, da alegria que ele ficava. Então os trabalhos dos Ereis são muito isso, tem muita simplicidade, né? Eles gostam de brinquedo, é tudo que remete à criança, então brinquedo, doce, normalmente os trabalhos que são feitos para eles são dessa característica. E aí eu li uma frase que eu achei massa, e aí eu trouxe para cá, que nada satisfaz mais um herê do que um sorriso, uma gargalhada, a alegria verdadeira das pessoas, né? A gente acabou acostumando muito nos centros, e a gente acaba acostumando muito isso, que a gente acha que tudo tem que ser uma troca, né? Eu te dou para receber. Então, mas assim, o que você precisa de verdade dar para esses orixás é a sua alegria, é a sua felicidade, é a sua gratidão pelo auxílio que eles te dão. E eles, não pense que porque eles são crianças, essas crianças elas têm um poder, elas têm uma força muito grande, né? Então, elas realizam todo tipo de trabalho, principalmente os trabalhos para trazer harmonia, para quem procura, saúde, questões familiares. Normalmente você recorre aos ereis quando você tem uma questão, principalmente de harmonia familiar, principalmente questão amorosa, né? Tem muito interesse em vergonha que adora dizer que junta as pessoas. É criança, você tem que entender que você está trabalhando com a energia de uma criança, agora leve a sério, né? Então, eles ajudam a levantar as famílias, protegem as crianças das doenças, ajudam a curar, né? Então, eles são extremamente poderosos na limpeza de corpos, de questões energéticas, por aí afora. E aí, eu vou contar a primeira lenda, né? Dos Ibejes, que eles foram transformados numa estatueta. E aí depois eu vou contar uma outra história para vocês. Então, existiam no reino 2 pequenos príncipes gêmeos, os Ibejes. Eles eram muito amados, pois traziam sorte a todos e enchiam o reino de alegria e orgulho. Os problemas mais difíceis das pessoas e do reino eram resolvidos por eles, com toda a sua alegria, pureza, inocência e sempre da melhor forma para todos. Em troca, eles queriam doces, balas, brinquedos, brincadeira. Esses meninos adoravam brincar e se divertir pelo reino, mas faziam muitas traquinagens. Um certo dia, no entanto, os gêmeos estavam brincando na beira de uma cachoeira e um deles caiu no rio e acabou morrendo afogado. Todos no reino ficaram muito tristes e sofreram muito pela morte do pequeno príncipe. O gêmeo que sobreviveu ficou extremamente desolado e perdeu a vontade de viver, pois já não tinha mais vontade de brincar, nem mesmo de comer. Passava os dias chorando de saudades do seu irmão e pedia sempre a Orumilá que o levasse para perto do irmão. De tanto ver o sofrimento do gêmeo que sobreviveu, Orumilá, sensibilizado pelo seu pedido, resolveu ajudá-lo. Mas mesmo Orumilá não podia ou não queria fazer tal coisa, mas transformou ambos em imagens de madeira e ordenou que ficassem juntos para sempre. Existiam. Opa, peraí que eu passei a coisa errada. Então,
nunca mais cresceriam e nem se separariam. São gêmeos meninos brincando eternamente e são crianças. Desde então, todos os que precisam de ajuda deixam oferendas aos pés dessas imagens. Assim, com fé e o poder dos ibejes, eles sabem que seus pedidos serão atendidos. Por isso, os gêmeos ibejes continuam cuidando e atendendo os pedidos de todos aqueles que recorrem à pureza, alegria e inocência dessas bondosas crianças. E aí tem uma tradição na África, deixa eu ver quem chegou aqui, Tereza, Hortência, Andréia, Josi, todo mundo seja bem-vindo. Tem uma tradição na África que quando um desses irmãos morre, não tem Orumilá lá para transformar os dois, né? Então o que eles fazem? Eles fazem um boneco de madeira e esse gêmeo que ficou, ele carrega esse boneco de madeira a vida inteira com ele, inteira, que é a simbologia do seu irmão que partiu, né? E aí eles também fazem rituais, fazem oferendas para esse boneco de madeira que ficou, porque se tem muitas crenças em torno dos gêmeos, né? Os gêmeos, eles têm uma infinidade de histórias. Em todas as mitologias você tem uma história com gêmeos. O que tem em comum é que em todos eles têm um grande poder protetor ou mágico, né? Na África, que foi o que eu me detive para falar aqui para vocês, eles podem ser protetores positivos e também negativos. Inclusive algumas etnias africanas e indígenas, inclusive aqui no Brasil, né, costumavam matar os gêmeos por não saberem qual representavam o bem e o mal, porque era a história da dualidade, né? Dois, um é bom e um é ruim, mas como não se sabia quem era o bom e quem era o ruim, matava os dois, para que não se corresse risco. Em outras histórias consta que o irmão mais velho matava o mais novo, ou seja, o que nasceu por último matava o que nasceu primeiro, que remete àquela história de Abel e Caim, né? Que um era o bem e o outro era o mal. Então, tem muita simbologia em relação aos gêmeos, como uma questão dual, né? Em algumas culturas também, alguns curandeiros tentavam juntar os gêmeos em um ser só. A Ruth e Raquel, eu não sei o que está acontecendo, está tão claro aqui que eu mal estou conseguindo ler as mensagens que vocês estão passando. Ruth e Raquel, pois é, o bem e o mal, tem vários, o que tem de história, né? Alice, aqueles gêmeos de Alice no País das Maravilhas, que eles estão numa encruzilhada, ou seja, é a questão da dualidade, né? O bem e o mal, o dia e a noite, a morte e a vida. Então, os gêmeos, eles trazem toda essa representação de dualidade que é presente, né? Então, tem muitos curandeiros, principalmente na África, acho que hoje isso deve ter diminuído um pouco mais, mas que eles faziam tudo para juntar os dois gêmeos em um só. Ou então tirar já um gêmeo da barriga e deixar cultuando o outro dessa maneira, né? Porque eles entendiam que os gêmeos podia ser uma junção de um humano com Deus ou com qualquer outra divindade. Então, eles poderiam ser a representação do bem e do mal, ou a representação do mal, porque já que havia essa possibilidade dele se juntar com Deus, né? Entende-se que Deus é bom, né? Mas que se ele também poderia fazer uma junção com outra divindade. Isso, sobre os gêmeos, meu ex-marido, ele é gêmeo, né? A família dele tem casais de gêmeos e a gente tinha maior paixão para ter filhos gêmeos e não conseguiu ter. Acho que foi por isso que a gente botou João e Pedro, para 2 virar 1.
E aí é complicado, porque a gente queria ter gêmeos, assim, a gente era sonho nosso e ninguém na família até agora, pelo menos, teve gêmeos. Tem muita história esse negócio de gêmeos, né? Muita história mesmo. Os filhos de Ibeje, lembre-se que Ibeje é o orixá, então como orixá ele tem filhos, embora esses filhos não sejam feitos, você não vai ver ninguém feito em Ibeje, mas nos terreiros de santo existem poucos, mas existem pessoas que são filhos de Ibeje. Eu estava lendo uma reportagem hoje de uma moça que ela disse que ela é filha de Ibeje, mas que o terreiro lá onde ela frequentava, por não, sabe Deus por quais razões, não me cabe discutir e julgar, passaram um outro orixá na frente dos Ibejes e ela foi feita, né? E aí ela contando que como que isso teve consequência na vida dela, né? Mas vamos lá. Então os Ibejes, eles têm filhos e essas pessoas são vistas como eternas crianças. São aquelas crianças, aquelas pessoas que têm um temperamento infantil, têm uma jovialidade muito grande, aquela jovialidade inconsequente, aquelas pessoas que não medem, sabe? Vai e faz. Então, eles costumam ser brincalhões, sorridentes, irrequietos, mas também são birrentos como toda criança, né? Então, normalmente essas pessoas têm uma dependência muito grande nos seus relacionamentos amorosos, familiares, relacionamentos emocionais de um modo geral. São pessoas possessivas. Pense sempre na analogia do comportamento de uma criança, né? Então, ao mesmo tempo, eles são leves perante a vida, e são aquelas pessoas que você encontra hoje, encontra daqui a 10 anos, a pessoa está com a mesma cara ou mais jovem do que antes. E você diz assim, gente, o tempo não passa para você, não, é? Os filhos de Ibeje normalmente são assim. Eles não têm aparência de envelhecimento, eles estão sempre com aparência de jovem. O tempo passa e a juventude permanece, né? Pelo menos a juventude aparente. Mas eles têm bruscas variações de temperamento e também uma coisa bem legal é que eles têm assim uma tendência a simplificar as coisas. Como criança, né? Ele gosta de mim, ele não gosta de mim. Ele é bom, ele é ruim. Eu quero, eu não quero. Não tem muita esquentação de por que eu não quero, por que ele é bom, por que ele é ruim. Não tem muito isso, não. E isso, às vezes, faz com que eles se magoem ou se decepcionem com muita facilidade, porque, infelizmente, a vida não é tão simples, né? Não é tão assim, eu gosto ou eu não gosto. Deveria ser, né? Seria bem mais tranquilo pra gente. Dizer eu gosto porque ou eu não gosto porque, às vezes, é muito complicado, às vezes a gente nem sabe, às vezes, essa resposta. Então, assim, como as crianças, em geral, eles gostam de estar de grupos barulhentos, brincalhões, alegres, festivos. Então, são pessoas que gostam de fazer isso. Tem as raivas dele, mas 5 minutos depois você nem acredita, porque ele já... Aí eu sempre eu fiquei estudando isso, fazendo analogia com criança mesmo, né? As crianças brigam, a gente que é pai e mãe que vai se meter na briga desses meninos, que vai acabar tendo problema. E, na verdade, 5 minutos depois eles estão lá brincando de novo, felizes da vida, nem lembram que aconteceu nada. E o pai, a mãe, o tio, sei lá quem, fica zangado com a mãe do outro. Por aí afora. Eles não são pouco responsáveis, Nani. Eles são, como é que eu posso dizer, inconsequentes. No sentido de, não é irresponsabilidade, mas assim, eles não têm uma preocupação muito grande com isso. Eles vão lá, tá tudo certo. Ele quer fazer, ele faz. Entende? Não são aquelas pessoas que medem as consequências dos seus atos, de um modo geral. Claro que seja de uma forma muito, muito ampla, muito genérica. A irresponsabilidade é colocada dessa maneira, mas ele não é responsável porque ele quer ser. Ele é responsável porque ele acredita que ele está fazendo a coisa certa.
entende? Porque ele simplifica. Ele é tudo muito simples. É branco ou é preto. Não tem cinza, não tem essa história de cinza. Eu gosto ou eu não gosto. E aí, pronto. Mas a vida é muito mais complexa do que isso, né? Embora tem horas que isso fosse, assim, do meu ponto de vista, pelo menos, seria o mundo ideal pra gente viver. É bom, é ruim, tá pronto. Então a gente separa o que é bom e deixa o que é ruim pra lá. Mas não é bem assim, né? Infelizmente, às vezes. E aí eu vou pra segunda lenda, tá? Tranquilo até aqui? Devem viver o presente e é muito lúcido. Viveu aqui agora, o amanhã. Pensa numa criança, é mais ou menos isso. Aquelas pessoas que são aquelas pessoas que nós, no nosso no altar das nossas certezas, a gente diz assim, fulano não tá nem aí pra nada, né? Não mede os seus atos, não sei o quê. Mas eles não acham que sejam nada errado, não. São puros de sentimentos, exatamente. Agem como crianças. Tem essa facilidade, né? Também dizem o que pensa, né? Não tem muito filtro. Então, se gosta de você, gosta. Se não gosta, chega na sua cara e fala também, né? Se você tá... Eu lembro bem quando eu dava aula para criança... tem umas historinhas assim que eu tinha um menino, até hoje eu me lembro desse menino, rapaz, é impressionante. Aí eu cheguei para dar aula, não sei o que, ele chegou para mim e falou assim, tia, você tá triste? Aí eu disse para ele, não, tô triste não, meu amor, tô bem. Ele falou assim, não, tia, seu olho tá triste, né? Então a criança, ela tem essa pureza, ela tem essa sensibilidade que a gente cresce e infelizmente muitos de nós perde, né? A gente, então a criança ela não mede muito isso e ela é pura, então ela enxerga a vida com essa pureza. E os filhos desses orixás, eles crescem, eles se tornam homens, se tornam mulheres, mas eles permanecem com essa pureza. Então, em muitos casos, eles se magoam muito, porque, na verdade, o mundo não é tão simples quanto eles gostariam que fosse. Eita! Eremim, caiu tudo aqui. Deu uma despencada aqui no celular. Tome juízo. Então, e vamos lá para a segunda lenda. Essa segunda lenda é interessante. Os ibejes nascem como abicus, mandado pelos macacos. Abicu é aquele que nasceu para morrer, tá? Nasceu para morrer. Então, era uma vez um fazendeiro que vivia caçando macacos, pois os macacos eram uma praga. Devoravam toda a lavoura do fazendeiro. Pois é, doces ou travessuras. São ele mesmo, deve ser esses perturbados. O fazendeiro e seus filhos vigiavam a plantação e, mesmo com o uso de paus, pedras e flechas, não continham o ataque dos macacos. O fazendeiro perseguia os macacos por toda parte, mas eles continuavam sua investida às safras. Eles criaram 1000 artimanhas para enganar o fazendeiro. Nessa disputa, muitos macacos foram mortos e os sobreviventes continuavam comendo a lavoura lá do fazendeiro. Uma das esposas do fazendeiro ficou grávida. Veio então um vidente para adverti-lo. Pare com a matança de macacos. Isso é muito perigoso, pois os macacos têm poderes e são sábios. Preveniu o fazendeiro que ele geraria uma criança abicu, ou seja, aquela que nasce para morrer cedo. Assim, logo depois do nascimento, a criança morreria, e isso tornaria a acontecer de novo, num nascer para morrer sem fim, atormentando o fazendeiro até o último dos seus dias. O adivinho aconselhou o fazendeiro a deixar os macacos comerem em paz. O fazendeiro ouviu, mas não se convenceu, e continuou vigiando seus campos e caçando os macacos na mata. Os macacos decidiram mandar 2 abicus para o fazendeiro.
2 macacos transformaram-se em Abicu e entraram no ventre da esposa grávida do fazendeiro. Lá eles ficaram até a hora de nascer como gêmeos. Eles foram os primeiros ibejis, é porque fala ibejis ou ibejis, os primeiros ibejis a nascer entre os iorubás, foram os primeiros gêmeos. Os ibejis chamaram muita atenção de todos. Uns diziam que era uma graça, outros mau presságio. Mas eles não permaneceram por muito tempo vivos, logo voltando para juntos dos que ainda não nasceram, pois eles eram Abicu. Boa noite, Jô. O tempo passou e eles voltaram a nascer e a morrer sucessivamente. O fazendeiro estava desesperado com aquilo que estava acontecendo e foi consultar um adivinho de um lugar distante, já que santo de casa não faz milagre, então ele não confiou mais naquele outro, né? Para saber a razão daquelas mortes. O adivinho jogou os búzios e explicou o que estava acontecendo. Advertiu o fazendeiro que parasse de perseguir os macacos, que os deixassem comer em seus campos. O fazendeiro voltou para casa e não perseguiu mais os macacos. Sua esposa deu à luz a outros ibejos e eles não morreram. Mas o fazendeiro não tinha certeza ainda se as coisas tinham mudado mesmo, e então voltou ao adivinho. O adivinho jogou os búzios e disse que dessa vez as crianças não morreriam e tornariam a nascer como ocorria antes. Disse ainda que os ibejos não são pessoas normais. Eles têm grandes poderes para gratificar e punir os humanos, que recebessem tudo o que pedissem para que seus familiares tivessem vida boa. Quando o fazendeiro voltou para casa, contou para sua esposa tudo o que tinha aprendido. E assim aconteceu. E a família do fazendeiro prosperou. A velha aldeia de Ifá, tudo passou a transcorrer da melhor forma possível. Todos faziam seu trabalho, as lavouras davam seus bons frutos, os animais procriavam, as crianças nasciam fortes e saudáveis, até que um dia, eu vou contar daqui a pouco a próxima lenda. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com esses meninos. Essa lenda, ela foi tirada do Mitologia dos Orixás de Reginaldo Prandi. E aí, quem são esses ereis, esses ibejes, né? Porque a gente acaba misturando tudo mesmo. Eles são os representantes da pureza, da leveza, da alegria, da doçura. A saudação a eles é salve a ibejada, né? Então, o dia do culto deles é domingo. O símbolo são os gêmeos, 2 cabaças gêmeas, as cores, todas as cores, principalmente quando a gente fala dos ereis, as cores deles estão relacionadas aos orixás que eles representam. O número é o 2, a bebida é o guaraná, água mineral, suco, né? Leite, água de coco. A comida é o amalá, o caruru, doce, cocada, entendeu? Até vontade. Cocada, fruta. Todas as flores deles são toda e qualquer flor, desde que não tenha espinho. Os animais são os passarinhos. E tem uma representação deles com os macacos também, né? Por conta até dessa história, dessa lenda. E onde que você oferece as oferendas para ele? Nos jardins floridos, nos parques infantis, na nascente dos rios. Qual é a quizila desses ereis? Por incrível que pareça, é o assovio. Eu não achei a razão disso, né? Mas eu encontrei em 2 ou 3 lugares falando que a quizila deles é o assovio e a morte, né? O domínio é a dualidade, a alegria, a infância, o crescimento, a formação de tudo que é novo. Aliás, eles, enquanto energia criança, eles representam o novo, né? O número deles é o número 2. O número 2 representa um ser perceptivo, cooperador,
polar, né? A questão da bipolaridade, a criação, tudo isso tem essa representação do 2, né? Ela simboliza também a ideia se abrindo, sendo recebida por outros, a colaboração necessária para que algo se desenvolva. Então, é a completude, né? É a ideia do positivo e negativo se completando, do yin, do yang, sei lá, todas essas dualidades se juntando formam o 2, né? A palavra-chave desse número 2 é associação, é dualidade, cooperação, amabilidade. O 2, no seu sentido positivo, ele traz exatamente isso que eu falei para vocês, o espírito de colaboração, a modéstia por compreender que ele sozinho não faz nada, ele precisa sempre do outro, a paciência, a solidariedade, a atenção, a diplomacia, a amabilidade. Então, esse é o lado luz do número 2. Aquele que tem o número 2 em seu mapa, né, em seus números, ele tem, no seu sentido de luz, ele tem essas características. Como lado sombra, como é que tem o 2? A timidez, o medo, a indecisão, a dependência. Então, o número 2, quando ele não está no seu estado de luz, ele é um ser que, ao invés de a associação, ela passa a ser uma dependência do outro. Então, é bem tênue, né? Essa linha que separa aí. E qual é a missão do número 2? A missão do número 2 é exatamente aprender a ser colaborativo sem ser dependente do outro. Essa é a grande missão, né? Então, o número 2, ele precisa compreender e desenvolver o seu lado cooperativo sem necessariamente ser dependente do outro. Essa é a grande missão do número 2. Minha prosinha Kátia está aqui hoje, mas hoje eu não vou falar do tarô convencional. Hoje eu vou falar do tarô dos cristais, porque o tarô dos cristais, embora não seja o número 2, ele traz a representação da criança, né? De Dudu e Maricota, que é exatamente essa energia da alegria para curar. Então, são guardiões gêmeos, no caso aqui um menino e uma menina, até porque essa energia é gêmea. Embora a gente fale em Cosme e Damião, que são 2 meninos, mas essa energia gêmea também faz parte do menino e do feminino e do masculino, né? Então, quando a gente tira essa carta, significa que está faltando alegria na sua vida. Ou você precisa dar alegria para resolver a questão que você foi buscar no tarô, né? Então, é bem interessante a gente fazer essa análise também, né? Que em todos os ai, Jesus, eu tô precisando do que eu vou falar daqui a pouco. Tô precisando do que eu vou falar daqui a pouco. Aterramento, né? Em todas as simbologias a gente encontra essa energia gêmea, né? Essa energia dupla. E nós somos seres duais o tempo todo, né? E que a alegria seja a nossa companheira, nossa parceira, né? Que ela esteja ao nosso lado sempre, porque sem alegria não tem vida, né? Não tem vida. A gente sabe disso, mas nem sempre a gente pratica isso. Essa é a questão. Esta é a questão. E aí, eu fui buscar... eu fiz uma anotação aqui e acabei não falando nada. Então, Dudu e Maricota, eles representam as crianças na dimensão da consciência crística, trabalhando no amor puro e na alegria, protegendo contra as energias densas, trabalha a timidez das crianças, especialmente as que não falam, né? Então, observa a sincronia que tem, embora todo dia Andréa diga pra gente isso, que não... Mas a sincronia que tem com essa energia, né, das crianças. Casal bonito são pedras que crescem. Isso, espera aí que eu vou falar já. Marcelinho, tá gostando, Marcelinho?
Então, assim, e aí eu fiquei pensando em umas frases, né? Aí eu fiquei pensando, me veio um monte de coisa na cabeça. Sorrir é o melhor remédio. Olha só, a gente fala isso o tempo todo, né? Sorrir é o melhor remédio. Então, alegria é o melhor remédio, né? Aí eu lembrei que tem um grupo que faz yoga do riso, que é massa, muito massa, né? Eles fazem um trabalho muito interessante que você fala das coisas mais terríveis do mundo, não, como é que eu posso dizer? Não debochando, mas mostrando que com alegria você consegue dar conta daquilo ali, né? E aí é massa. Aí eu fui procurar as pedras. Não tem especificamente uma pedra para os ibejis, né? Os ereis, eles seguem as pedras dos seus orixás. Mas aí eu disse, não, tem as pedras. Aí eu procurei pedras gêmeas, pedras iguais, pedras do sei o quê, porque eu queria ver se tinha outras, né? Porque também no tarô dos cristais a gente tem o casal Boji, né? Que são essas duas pedras aqui, ó. Tá vendo? E aí elas são pesadas, viu? São bem... E aí eu li umas coisas que eu achei super interessantes dessas pedras, que eu não sabia, assim. Essas pedras Boji, elas, segundo o autor, elas são tão antigas quanto a própria Terra. A pedra Boji pode não ter o brilho da mais preciosa gema, muito menos filamentos ou cristalidades, mas seus poderes energéticos e espirituais fascinam até o mais cético dos usuários. Existem 2 tipos de pedra Boji. E aí eu me dei conta, aí eu fui olhar as pedras, eu digo, caramba, a gente pega, trabalha. Eu sabia que elas tinham uma pequena diferença, mas eu não tinha me dado conta disso, né? As pedras, você tem a pedra feminina, que é a de Maricota, naturalmente, e a masculina, que é de Dudu, mas você tem as energias Yin e Yang, né? A de aparência mais lisa, essa aqui, ó, que ela é toda lisinha, ela trabalha com a energia feminina. Então, ela não tem, se você, é porque vocês não vão ver, mas elas não têm nenhum filamento, não tem nada, ela é inteira, tá vendo aqui? E a masculina, ela, tomara que dê para ver, ela tem, é como se fosse uma cavidade, ó, tá vendo? Ela tem como se fosse assim um lugar aqui mais protuberante, ó, e aqui tem como se fosse tivesse sido escavada a pedra. Então essa aqui trabalha a energia masculina e essa mais lisa trabalha a energia feminina. Travou? Travou, gente? Alô? Alguém me responde, pelo amor de Deus? Travou, Luísa? Não. Ah, beleza. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que elas pareciam com nozes. Eu achei que elas pareciam com nozes. Elas são pedras assim, né? Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar, né? Então, assim, elas têm... E qual é a função dessa pedra? Claro que são pedras de cura, mas uma função bem interessante delas é o aterramento, né? Então, como é que você sabe que você está precisando fazer um trabalho de aterramento? Bota os pés no chão aí, meu povo, que eu acho que nós todos estamos. E aí, quando é que você precisa recorrer a essas pedras, né? Quando você começa a esquecer das coisas, não é qualquer coisa, mas quando você começa a esquecer coisas importantes que você deixa de fazer, quando você está sempre muito indisposto, quando você começa a tropeçar nas coisas o tempo todo, quando você fica assim meio entorpecido, meio com a cabeça fora desse mundo, quando você só vive com sono,
quando você não consegue dar conta de uma sensibilidade muito grande à luz, aos sons naturais, não é barulho, não, que ninguém aguenta barulho, mas que você não consegue, os sons naturais do seu dia a dia começam a te incomodar, né? Quando você tem dificuldade de conversar sem perder de alguma forma o fio da meada, quando você começa a não ter muito controle das suas ações, tudo isso significa que você está precisando dessas duas belezinhas aqui, de aterrar, de botar o pé no chão, caminhar na terra, se dar conta de que você precisa, pisar na terra, que você está precisando de aterramento. E essas pedras têm uma curiosidade a mais, elas são as únicas, pelo menos que eu saiba até então, elas são pedras que elas têm direitos autorais, digamos assim. Elas só podem ser chamadas de bogi se elas saírem de uma determinada mina. Então eu achei isso, eu digo, gente, que negócio doido é esse, né? Mas assim, são pedras que elas têm uma beleza, como é que eu posso dizer? É uma beleza sem ser bela, no sentido de, quando você compara, por exemplo, com um olho de tigre, que é toda dourada, toda brilhante, ela não tem nada disso, ela é fosca, mas são pedras de uma força, e elas acabam sendo belas, pela força que elas têm. Não é interessante isso? E elas não são assim, tá vendo? Olha o som. Né? Rústica. Isso, Clélia! É uma beleza rústica. Deixa eu botar elas aqui no meu potinho, senão eu vou ficar o resto da noite toda segurando. Você vê que eu tô até precisando segurar bem elas, botar o pé no chão. São lindas. Eu amo. Eu sou suspeita. Aliás, eu e muita gente que tá aí, né? A gente ama tudo quanto é pedra. Se bobear até de paralelepípedo, a gente gosta. Ai, Deus. Bom, e aí, lembra que eu falei para vocês que tudo transcorria muito bem lá na outra lenda, né? Que a morte nunca mais tinha acontecido, que estava tudo maravilhoso. Então, bora seguir aqui. Nessa lenda aqui, os ibejis enganam a morte. Então, os ibejis, os orixás gêmeos, viviam para se divertir. Não é por acaso que eram filhos de Oxum e Xangô. É outra história aí também. Parênteses. Tem um monte de história aí da filiação dos ibejis, né? Uns dizem que eles eram os filhos de Yansan. Lembra quando Yansan virou um búfalo que saiu destruindo todo mundo porque ofendeu ela e deixou os filhos, e aí tirou os chifres e disse que onde eles precisassem dela, que eles podiam chamar? Então, alguns dizem que eles são filhos de Yansan. Outros dizem que eles são filhos de Oxum e Xangô, e aí vai. Outros dizem que eles são filhos de Oxum e Xangô, mas que eles foram abandonados e quem cuidou deles foi Iemanjá. Bom, a certidão de nascimento eu não encontrei para comprovar nada disso, tá? Então, tem pai e mãe, só não sei quem são. Viviam tocando uns pequenos tambores mágicos que ganharam de presente de sua mãe adotiva Iemanjá, tá vendo? Nessa mesma época, a morte colocou armadilha em todos os caminhos e começou a comer todos os humanos que caíam em suas arapucas. Homens, mulheres, velhos ou crianças, ninguém escapava da voracidade de Iku. Iku é a morte. Iku pegava todos antes do seu tempo de morrer haver chegado. O terror se alastrou entre os humanos. Sacerdotes, bruxos, adivinhos, curandeiros, todos se juntaram para pôr fim à obsessão de Iku, mas todos foram vencidos. Os humanos continuavam morrendo antes da sua hora. Os ibejis, então, armaram um plano para deter Iku. Um deles foi pela trilha perigosa onde Iku armara a sua armadilha mortal. O outro seguia o irmão escondido.
acompanhou à distância por dentro do mato. O Ibeje, que ia na frente, pela trilha, ia tocando seu pequeno tambor. Tocava com tanto gosto e maestria que a morte ficou maravilhada. Não quis que ele morresse e avisou da armadilha. Iku se pôs a dançar inebriadamente, enfeitiçada pelo som do tambor do menino. Quando ele cansou de tocar, fez um sinal, o irmão disfarçou e veio, pegou o tambor e começou a tocar, né? Tocou no lugar do irmão e Iku, que estava lá toda dançando, toda feliz, não percebeu nada. E assim um irmão ia substituindo o outro e a música não parava. E a morte dançava, sem fazer sequer uma pausa. Iku, ainda que estivesse muito cansada, não conseguia parar de dançar de tão bela que era a música. E o tambor continuava soando o seu ritmo irresistível. Iku já estava esgotada e pediu ao menino que parasse a música por uns instantes para que ela pudesse descansar. Mas a morte, coitada, não tinha substituto, não podia parar nem descansar só um minutinho. Ela estava encantada. E o tambor sem cessar, tá, 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 e ela lá sem conseguir parar de dançar, morta. A morte quase morta, mas não conseguia parar de dançar. Ela já nem respirava. Para, menino maldito. Mas o menino não parava. E assim foi, por dias e dias. Até os urubus já tinham deixado de acompanhar a morte. Preferiram pousar na copa de umas árvores bem longe, bem secas. E o tambor sem parar. Tá, 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 tá. Uma hora, taió, na outra, caiandê. Tocavam lá o seu tamborzinho mágico. Iku implorava, queria descansar um pouco. Ela já não aguentava mais dançar seu tétrico bailado. Por fim, não aguentando mais a aparição, gritou: para com esse tambor maldito e eu faço tudo o que você me pedir. Os Ibejes, então, bobinhos não eram, né? Propuseram um pacto. A música pararia, mas a morte teria que jurar que retiraria todas as armadilhas. Iku não tinha escolha, rendeu-se. Os gêmeos venceram. Tocando e dançando, voltaram para a aldeia para dar boa notícia. Foram recebidos de braços abertos. Todos queriam abraçá-los e beijá-los. Em pouco tempo, a vida voltou ao normal. Eita, comi um ponto aqui. Em pouco tempo, a vida normal voltou a reinar no povoado. A saúde retornou às casas e a alegria reapareceu nas ruas. Foi assim que os Ibejes salvaram os homens e ganharam fama de muito poderosos, porque nenhum outro orixá conseguiu ganhar aquela peleja contra a morte. Os Ibejes são poderosos, mas o que eles gostam mesmo é de brincar, né? Então, essa lenda, ela é imensa. E ela junta com aquela outra que eu contei, e ela ainda tem um pedaço maior, né? E eu fiquei pensando que essa lenda tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, gente. Parece que é uma releitura da nossa realidade, mas a gente vai ficar com ela por aqui, né? Então, bora lá, vamos ver essas crianças poderosas aí, se elas nos ajudam. E aí vem o sincretismo com São Cosme, né? Que a gente já falou. O que tem em comum? A gente está precisando desse tambor, Cláudio, com certeza. Esse tambor maravilhoso. Os dois são gêmeos, tanto Ibeje quanto São Cosme são gêmeos, e dedicaram suas vidas ao trabalho de curar pessoas por meio da fé e da medicina. Não apenas o fato de serem gêmeos os relacionam, mas também o desejo de preservar a vida. São Cosme e São Damião nasceram na Arábia, aprenderam a fé cristã com sua mãe e desde então Jesus passou a ser o ponto central de suas vidas. Quando ficaram mais velhos, escolheram se aproximar das pessoas por meio do exercício da profissão que optaram, a medicina. Com amor, caridade e competência, exercia o papel de médico, passando a fé aos pacientes sem cobrar pelo trabalho. Acredita-se que eles não se importavam com dinheiro, mas na realidade não é isso.
eles tinham a consciência de qual era o lugar da moeda em suas vidas. É aquela história, né? De saber o valor do dinheiro e saber do valor da vida. Então, a cura de corpo e alma das pessoas era o que mais importava para eles. Por conta disso, eles foram presos e acusados de feitiçaria e de espalharem uma religião proibida. Lembra daquele rei Diocleciano que matou São Jorge, que matou São Bartolomeu? É o mesmo rei que fez essa atrocidade aqui, né? Então eles foram retirados do ambiente, seu ambiente de trabalho e foram levados ao tribunal. Assim como na entidade africana, os gêmeos eram vistos com aquela questão, né, de bem e mal, né? Então, essa história dos gêmeos acabou complicando a vida deles ainda mais, né? Então, eles no tribunal, o rei exigiu que eles renunciassem à fé deles e mudassem o discurso com os pacientes, falando somente sobre os deuses romanos. Eles se recusaram a cumprir o pedido e não renunciaram à crença deles. Consequentemente, foram condenados à morte por apedrejamento e por flechadas. A pena foi executada, mas eles não morreram. Então ordenou-se que eles fossem queimados em praça pública. No entanto, o fogo não os atingiu. Eles tacavam fogo, mas o fogo não pegava no corpo deles. E é por conta disso, que eles foram considerados santos, né, na Igreja Católica. Então, como as flechas não os mataram, as pedras não os mataram, o fogo não os mataram, o que eles fizeram? Mandaram cortar a cabeça deles, né? E aí aí eles morreram realmente, né? Então, eles são considerados os padroeiros dos médicos, dos farmacêuticos, das faculdades de medicina. E o dia 27 de setembro é considerado o dia histórico pela luta da vida, que foi exatamente o dia que eles foram mortos. E nesse dia também, a Umbanda e o Candomblé passou a cultuar, festejar os dias dos Ereis e dos Ibejes, né? Seja bem-vinda, Débora. Então, a história deles também é muito triste, né? Nossa, eu fico aqui me perguntando, gente, esse rei Diocleciano teve muita conta para acertar, viu? Quando ele chegou lá no grande portão, né? E aí, quais são as ervas que são ligadas aos Ibejes? Por que os Ibejes e não os Ereis? Porque os Ereis, eles seguem as ervas dos orixás que eles representam. Então, os Ibejes, eles têm... As ervas que eu encontrei foi a erva doce, que ela promove o otimismo, a motivação, a vontade, aumenta a coragem, diminui a ansiedade. Então, a erva doce, a mensagem da erva doce aqui no tarô da fita energética diz assim: identifique o que você de fato precisa e tenha coragem e otimismo para seguir em frente. Então, a mensagem da erva doce é exatamente essa, que você entenda o que precisa ser curado para que você possa seguir adiante, né? A segunda erva é o alecrim. Bom, o alecrim é minha paixão, todo mundo sabe disso, né? E a mensagem do alecrim, quando ela sai no tarô lá da fita energética, ela diz assim: é tempo de mudar, conhecer o novo, libere traumas e medos adormecidos. E ninguém melhor do que as crianças, né, para nos ajudar a sair desse medo, a curar esses nossos medos. Porque a criança, elas não têm medo, na verdade. Elas não têm medo no sentido de, né? Elas são levadas a ter medo pelas circunstâncias da vida. Mas, efetivamente, a criança não nasce com medo, né? E aí, uma terceira erva é a alfazema, que incentiva
a hora certa para você dizer as coisas. Então, assim, é aquela história da palavra consciente, né? É a erva da palavra consciente, a alfazema. E a mensagem da alfazema é: respeitar limites favorece lidar com várias coisas ao mesmo tempo sem gerar estresse. Equilíbrio e empreendedorismo são necessários na sua vida agora. Então, é essa a grande mensagem da alfazema. E a mensagem da arruda, que é a quarta erva, é: pare de reclamar e supere os desejos não realizados. Então, se a gente pensar nessas 4 ervas juntas, elas representam exatamente o que essa energia das crianças nos dizem, né? Busque a felicidade, identifique o que lhe falta, busque sua cura. A reclamação não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, são essas as mensagens das ervas para esse dia. Tranquilo? Tudo em paz aí? Então, eu vou ler a terceira lenda. Essa terceira lenda ela é bem pequenininha. E aí, ela também traz a função de, assim, os ibejes encontram água e salvam a cidade. Todas as lendas ligadas aos ibejes, elas e são todas aromáticas. A gente já viu não trabalhar com erva perfumada com criança, né? Então, tem sempre alguma coisa a ver com cura. Alguma coisa a ver com cura, né? Então, certa vez chegou a seca e com a seca chegou a sede. Não havia água. Todos estavam desesperados e a morte voltou a rondar o povoado. Todos estavam à procura de água e todos fracassavam, homens e mulheres. Os irmãos Ibejes brincavam no quintal como sempre. Faziam buracos no chão. Todo mundo achou que eles estavam brincando, mas não era exatamente a brincadeira que os entretinha. Eles escavavam a terra procurando a água. No final dessa busca angustiada, as crianças alcançaram uma fonte subterrânea e, com sua água cristalina, abasteceram potes, vasos, quartinhas e levaram essa água a todo o povoado, matando a sede do seu povo e afastando mais uma vez a morte da cidade. Então, quando aparece que a morte é a Quizila dos Ibejes, né? Morte teimosa, é verdade, Márcia. Ela não cansa, não, ela fica vigilante. Da bobeira ela aparece, né? Então, eu até me perdi no que eu ia dizer. Esqueci completamente. Olha, deixa eu segurar minhas pedrinhas aqui para aterrar, para ver se eu lembro. Então, assim, tem muito a ver com essa questão da salvação, da cura, né? De mostrar que as crianças, elas são crianças, mas que elas têm poder, que elas estão antenadas com a realidade, que elas podem ajudar as pessoas, né? Então, tem tudo muito a ver com isso. E agora, eu vou ensinar para vocês uma simpatia para vocês fazerem para os ereis. Essa simpatia, ela pode ser feita para harmonia, para o lar e para a família, mas você pode fazer essa simpatia para qualquer coisa e pedir aquilo que você precisa, tá? Então, assim, é bem simples. São 7 tipos de doce. Então, uma cocada, um pirulito, uma bala, um chiclete, sei lá. Vai uma Maria Mole. Ai, adoro Maria Mole. Uma Maria Mole, o que você quiser. 7 doces. Não precisa ser 2 para cada, que a gente, quando vai fazer para coisa para São Paulo, a gente faz 2 de cada, né? Mas um só de cada, são 7 doces. Um prato descartável, um copo descartável e um copo de água mineral sem gás e mel, né? Então, você vai pegar esses doces, vai arrumar bem bonito no prato, aí vai ficar da sua criatividade, do seu gosto, tem que ficar bonito, tem que ser bonito, colorido. Aí você vai pegar metade da água mineral, você vai encher o copo, encher assim, botar
quase cheio o copo de água mineral e você vai completar esse restante do copo com mel. Ele tem que ficar bem docinho, bem docinho. E aí, enquanto você vai montando os doces, quando você vai colocando mel na água, você vai conversando. Você vai colocando, suspiro. Ai, que delícia! Suspiro, paçoca, cocada, a boca encheu d'água agora. Adoro! Ai, Deus! Então, você vai conversando, você vai pedindo o que você quer, né? Se é harmonia para sua casa, harmonia para sua casa. Se é a solução de algum problema que você está, a solução daquele problema. Ou seja, você vai fazer o seu pedido de acordo com a sua necessidade. Aí você vai pegar esse pratinho, esse copinho, tudo arrumadinho, vai colocar lá. Se você quiser enfeitar com umas rosas brancas, também tira o espinho. Pode enfeitar com umas rosas brancas. Aí você bota num lugar na sua casa, um lugar discreto. Aí você sabe como é a energia da sua casa. Se você tiver um altar, você bota no altar. Se você não tiver, se as pessoas da sua casa não gostarem, você bota num canto mais escondido, mas deixa ela perto de você, né? E aí, daqui a 2 dias, você vai ficar pensando nele, ficar conversando. Não bota lá no canto e esquece, deixa ganhar poeira, não. Vai lá, energiza o negócio, reforça a sua conversa. E aí, 2 dias depois, você pode descartar. A gente está falando de energia. Então, aí a gente assim, eu posso colocar no matinho? Pode. Posso colocar numa pracinha? Pode. Posso colocar no lixo? Pode. Por quê? A energia dos doces já foi. O pedido já foi encaminhado. Tudo que ele precisava tirar dali, ele já tirou. Só tem agora o doce. Você só não pode comer, tá? Você compra outro para você. Mas você descarta. E aí espera os resultados. Tá bom? E sempre não esqueça de agradecer, né? E de reconhecer a ajuda que ele lhe deu. Para reforçar, aí agora a gente vai fazer aquela nossa querida oração de todos os sábados, né? Para o orixá do dia. E aí eu vou pedir que vocês me acompanhem na oração, mas que vocês também pensem em alguém que está precisando dessa oração. Pense em uma pessoa. Pode ser a sua família, pode ser seu amigo. Pense em alguém, tá? Não tem dia certo não, Luísa. O dia de São Cosme é domingo, mas você pode fazer qualquer dia. As pessoas da tradição da Umbanda e da tradição do Candomblé não costumam fazer nada na sexta-feira, porque sexta-feira é o dia de Oxalá. Mas se você não é dessa tradição, você pode fazer qualquer dia. O importante é você fazer e tenha fé de fazer. E pode fazer agora, pode fazer depois. Assim, você não vai ficar fazendo toda semana, mas você pode ir fazendo sempre que você sentir necessidade de fazer. Tá? Não precisa ser só uma vez. Pode ser muitas vezes. Bom, então bora lá. Bora fechar os olhos, bora se conectar aí com o que a gente vai pedir. Vamos começar já a preparar o espírito deles. O que a gente vai pedir? Eu já tive minha conversa de pé de orelha com ele antes da live. Então, bora lá. Minhas crianças, meus hereis e begis, senhores do cosmo que me dão a mão. Amados São Cosme e Damião, em nome do Todo-Poderoso, eu busco em vós a bênção e o amor. Com a capacidade de renovar e regenerar, com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo de causas recorrentes do passado e presente, imploro pela perfeita reparação do meu corpo e agora é a hora de você pensar no nome daquela pessoa que você está oferecendo essa oração.
agora e sempre, desejando que a luz dos santos gêmeos esteja em meu coração. Vitalize meu lar a cada dia, trazendo-me paz, saúde e tranquilidade. Amados São Cosme e Damião, Ereis e Beije, eu prometo que, alcançando a graça, não os esquecerei jamais. Assim seja. Salve São Cosme e Damião, salve todos os Ereis, salve os Ibejes, salve todas as representações das crianças da consciência crística. Amém, que assim seja. Arro. Assim é. E está feita. Tem horário não, Josi. Normalmente não se faz nada para criança de noite. Se faz de dia. Mas não tem um horário. Não precisa ser de manhã. Normalmente não se faz à noite, mas não tem um horário fixo, não. Tá? Bom, meus amores, então essa é a história de São Cosme, dos Ereis, dos Ibejes, né? É o que as lendas que tem ao redor desses seres maravilhosos, que de verdade eu amo, que me ajudam muito. Eu lembro que eu tive uma dificuldade danada para ter João, e eu fiz uma promessa, né? Que se João viesse, chegasse na minha vida com saúde, com força, com luz, o primeiro lugar que ele iria, depois de chegar na minha casa, seria a igreja de São Cosme. E eu consegui cumprir isso, né? Eu digo que São Cosme são os padrinhos. Então, quando João apronta muito, eu digo: São Cosme, pelo amor de Deus, puxa a orelha desse menino, segura a onda aí comigo. Ah, Deus. Gratidão a vocês, gratidão a essa força maravilhosa de amor, de luz, de alegria, e que ela nos acompanhe aí ao longo desses dias, dessa próxima semana. Semana que vem eu não sei de quem é que eu vou falar. Tem dois seres na baila, eu ainda não defini. Mas eu conto para vocês até quarta-feira. Quarta, quinta, eu conto para vocês quem vai ser. Tá bom? Beijo. Obrigada por tudo. Até a próxima. Se Deus quiser.